Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, seja liberada sobre a sua vida, querido irmão, que tem nos acompanhado aqui no nosso devocional todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Hoje é segunda-feira, não é? Dia 15 de novembro, feriado. Talvez você está aí descansando, né? E curtindo o seu feriado, glória a Deus por isso. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa segunda-feira, nessa manhã abençoada, amém? E nós temos falado, nós já estamos, nessas últimas semanas, nós estamos falando sobre o livro de Êxodo. E o meu alvo aqui com você no nosso programa Café com Fé é sempre trazer uma palavra de fé, de esperança, para que você aprenda que tudo aquilo que Deus faz é pela graça, mediante a fé. Então a gente brinca, que é um gole de café para ativar a sua fé. E hoje, por ser feriado, o que eu queria te falar? Eu quero te mostrar o texto que está em Êxodo, capítulo 7, versículo 17, que mostra uma relação de como que Deus vê o mundo, de como que Deus vê as coisas do mundo. Então, é interessante falarmos isso hoje, porque como é feriado, talvez você quer fazer algo, juntamente com a sua família, mas vai ser interessante você saber isso, como que a imagem que Deus tem do mundo, ou como é esse mundo que nós vivemos. Por quê? Aqui é a ocasião da primeira praga. Então Moisés, na semana passada nós falamos muito sobre esse processo de Moisés, quando ele foi ir conversar com o faraó. E aí, aqui em Êxodo 17, nós chegamos nessa ocasião da primeira praga. E a primeira praga era o quê? Era que as águas do rio Nilo seriam transformadas em sangue. Então isso está aqui em Êxodo capítulo 7, versículo 17. Diz assim: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Então você sabe, o rio Nilo ali, irmãos, para os egípcios que falam do mundo, o rio Nilo era tudo para eles, até mesmo tinha uma certa divindade. Mas o rio Nilo era o resultado da provisão, da alegria, da colheita. Por quê? Se eles teriam colheitas, os egípcios ali não dependiam da chuva necessariamente, mas eles dependiam do Nilo. E eles confiavam no Nilo, que através do Nilo eles iriam fazer a irrigação. Com isso, eles teriam colheitas e sempre teriam a provisão. Então você percebe que o rio para eles tinha um aspecto muito importante, essa confiança na provisão. E também, uma vez que teriam a provisão, teriam o sustento, a alegria viria junto. Então o Nilo para eles, ou o rio Nilo ali, era fonte de provisão, de alegria, de sucesso. Mas olha a imagem que Deus tem desse rio, ou olha a imagem que Deus tem das coisas desse mundo. Lembra? Nós moramos num mundo caído. Então é interessante que Deus fala para Moisés que ele vai colocar com o bordão, vai ferir as águas com o bordão, e aquela água que representava sustento, alegria, provisão, cuidado ali, que eles tinham, na verdade a essência desse rio era o quê? Sangue. Eu sei que você pode pensar, mas sangue é vida, mas nesse contexto aqui o sangue é morte, porque qual seria o resultado? Olha o versículo 18, os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O que o Senhor estava mostrando? Que todas essas coisas que eles poderiam receber daquele rio, que aparentemente era só coisa boa, provisão, alegria, na verdade, na essência, essas coisas do mundo cheirava mal, era morte, e você no final vai acabar tendo nojo dessas coisas que são do mundo. Por que isso? Então, nessa manhã de segunda-feira, eu quero te falar, por que é dessa maneira? Porque você é celestial, você pertence ao céu, você pertence ou você anseia pelo rio de água viva que flui do seu interior. As coisas desse mundo são boas, são legais, mas ainda são desse mundo.
e lá em última análise, em última essência, eles estão cheios de sangue, estão cheios de morte, cheira mal e no final você vai sentir nojo, porque as coisas desse mundo não nos atraem, porque você pertence a outro reino, você pertence a Deus, você é do reino dos céus. Amém? Então comece essa segunda-feira declarando isso: eu tenho prazer nas coisas de Deus, nas coisas do céu. Amém? Que Deus te abençoe. Esse foi o nosso programa Café com Fé de hoje e que você tenha uma semana abençoada na presença